Meu servo, o justo fará justos e inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes servidores, pois entregou como amor, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia
que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não estou aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada falo às escondidas. Por que me interrogas? Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram: Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue aqui. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-os, de acordo com a vossa lei. Os responderam: assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando-lhe que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu:
Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, e pela Páscoa eu vos solto o preso. Quereis que vós solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Pilatos respondeu: Levai vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso,
Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. havia ali
irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando o segundo dia do Tríduo Pascal. O coração, exatamente, da liturgia da Semana Santa, da Grande Semana. O dia da paixão, o dia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu exatamente no dia e na hora em que os judeus imolavam os cordeiros para celebrar a Páscoa no dia seguinte, no sábado. Ele se entrega exatamente na cruz, naquele momento, para lembrar, realizar o que disse a segunda leitura. Ele, na verdade, entrou no santuário na condição de sacerdote eterno, para oferecer o sacrifício da sua própria vida para a vida da humanidade, para redimir os nossos pecados. Como disse a primeira leitura, é o canto do servo sofredor, aquele que assumiu e carregou as nossas dores, aquele que foi levado como um cordeiro ao matadouro, aquele que exatamente carregou sobre si os nossos pecados, as nossas faltas. Ele assume agora essa missão de redentor. Assim como o cordeiro imolado servia para oferecer o sacrifício pelos pecados e expiação pelos pecados da humanidade, ele é agora o cordeiro que tira o pecado do mundo. É ele quem se entrega, é ele quem se oferece, é o cordeiro imolado, é exatamente o servo que se coloca à disposição, que obedece ao Pai até as últimas consequências. Nós sabemos que o projeto do Pai, é o desejo de Deus, não era a morte do seu filho, sobretudo uma morte tão cruenta, tão dolorosa. A morte do Verbo, Filho de Deus, foi exatamente semelhante à morte dos piores bandidos que existiam em Israel. Era a pior de todas as condenações, a crucificação. Mas ele assume, passa por essa realidade para obedecer à vontade do Pai, para realizar exatamente a salvação. Porque a cruz, ela é o grande drama do Pai. Diante do sofrimento de Jesus, o Pai exatamente precisa decidir. Se ele poupa o Filho da cruz, ele perderia a humanidade. Mas ele preferiu que o Filho passasse pelos tormentos da cruz para que a humanidade fosse redimida. Por isso a cruz, ela tem essa dimensão, ela é símbolo, foi nela que nosso Senhor foi crucificado, mas ao mesmo tempo ela é símbolo de uma entrega amorosa. A cruz é o grande sinal de contradição, porque para uns ela se torna exatamente um instrumento de tortura. Era assim que os judeus entendiam, e foi esse o objetivo que eles fizeram. Mas pela obediência do Filho eterno do Pai, o instrumento de tortura se converteu em símbolo de salvação, em símbolo de redenção. Por isso nós sempre cantamos que nós também na terra louvemos a Santa Cruz. Nós reverenciamos e neste dia vamos exatamente fazer um gesto de adoração, não por causa da madeira em si, mas por aquele que ela trouxe, por aquele que nela foi suspenso, como diz os textos litúrgicos antes de Monsenhor Vaticano II. Então Jesus está a maior prova de amor. Deus que se entrega, Deus que desce das alturas, o Deus que se humilha, como dizíamos ontem, o Todo-Poderoso que se fez servo, e esse que se fez servo
ele obedeceu à vontade do Pai e nos provou o seu amor, chegando exatamente à morte de cruz, chegando ao momento mais doloroso da sua vida, que foi exatamente a cruz. Neste dia ainda em que nós celebramos a paixão do Senhor, a sua morte, a igreja nos ajuda, nos pede para que refletamos a respeito das 7 palavras de Jesus na cruz. E eu costumo sempre lembrar 3 das 7 palavras, porque no alto da cruz, no outro momento da vida, Jesus profere as grandes e as mais importantes palavras. Dentre elas, a primeira palavra que podemos destacar, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então veja, diante de todo o seu sofrimento, diante dos tormentos, diante das torturas, que começa, que inicia desde lá o momento da condenação, Jesus que carrega o madeiro, Jesus que é cuspido, maltratado, Jesus que exatamente chega ao momento de cair, por 3 vezes no caminho do Calvário, pelo peso, pelo sofrimento em que se encontrava, vendo todo aquele espetáculo, dos soldados humanos, o espetáculo das pessoas que acompanharam e fizeram o caminho do Calvário, por curiosidade, era mais um que estava sendo condenado na cabeça deles. E ele exatamente vai proferir essa grande absolvição: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Exatamente, nosso Senhor vai rezar ao Pai, pede perdão a Deus, porque enquanto aqueles que estavam assistindo e até mesmo provocando a sua morte, eles não tinham consciência do grande mal que estavam fazendo a si mesmo, levados muitas vezes pela ideologia do Império Romano. Veja que no período da condenação ele diz: olha, ele se diz filho de Deus, é blasfemo, mas ele também se coloca contra César. Se ele se coloca contra César, então o que a gente precisa pedir é que ele seja crucificado. Existe o bandido, existe o Filho de Deus, mas foi o Filho de Deus que mais nos provocou. Foi o Filho de Deus, vamos dizer assim, que com seu jeito de viver nos incomodou. Então, crucificam. E são esses mesmos que o crucificaram e receberam do alto da cruz o seu perdão. A segunda palavra que Jesus profere no alto da cruz, que fica sempre ecoando em nossos ouvidos e deve sempre ecoar em nosso coração: tudo está consumado. Esse tudo está consumado exatamente para dizer que agora, com o ápice ou com o último momento da sua vida, a salvação, o desejo de Deus, a salvação foi consumada. Agora, com a sua obediência até o fim, a humanidade, aquela absolvida por Ele, se torna exatamente salva. Ele consuma todo o projeto do Pai, porque esse projeto do Pai ele iniciou desde o momento da encarnação. Esse projeto do Pai foi se realizando em cada milagre que ele realizava, que ele fazia. Esse projeto do Pai foi acontecendo na medida que ele foi implantando o reino de Deus. O projeto do Pai foi acontecendo em cada momento de Jesus e ele ensinando a sua missão. Porque esse
neste dia, no dia da paixão do Senhor. Nós rezamos, a igreja reza exatamente por todo o mundo, e é isto que vamos fazer neste momento. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa igreja presente no mundo inteiro persevere na palavra da fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-nos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais no meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso bispo Dom Aguinaldo e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus nosso Senhor os ilumine interiormente e lhe abra a porta da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tomai segundo a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os nossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua igreja.
Deus eterno e todo-poderoso, que reunies o que está disperso e conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por sua batismo, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da bênção, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração encontrem a verdade, e nós amamos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa vontade, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurá-los, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso, concedei que entre as dificuldades deste mundo, e seguindo os sinais da vossa vontade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e seu coração segundo a sua vontade, para buscar sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolide por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo
e reconduza ao seu lado os ignorantes e os desterrados. Dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e todo-poderoso,